tua graça, ó Deus, para sermos capazes de perdoar quem nos ofende e capazes, ó Deus, de sinceramente pedir perdão a quem nós ofendemos. Nos ajude a andar dia a dia em convívio contigo primeiramente, e depois em convívio benéfico e sincero com outros à nossa volta. Amém. Assim te oramos, pedindo por essa manhã de estudo, desenvolve isto em nós, essas capacidades em nós, te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nessa manhã, nós iniciamos aí nosso trabalho de escola dominical. Já passo a palavra para o presbítero, que nos traz, seguramente, uma lição muito importante. Presbítero Marinho está aí? Está aqui, o homem de Deus está aqui, rapaz. Bom, deixa eu abrir aqui. Tá assim, Bom dia. Escuro aí onde você está. E o pior é porque, assim, essa escuridão é porque tem muita luz, né? Essa escuridão é porque tem muita luz. Sem luz cria-se sombra também, né? É. Mas é o que eu tenho. Enquanto a gente não mudar essa câmera do notebook, né? A boa notícia é que quem tá lá no Instagram tá vendo melhor um pouquinho, né? Tá Mas, ótimo. como a gente não vive de beleza, né? Uma graça. Quando a gente começa a ficar assim, transmitindo, né? Que a gente não tem todos os aparatos para iluminação, né? Às vezes acontece isso mesmo, eu compreendo perfeitamente. É verdade, pastor. A gente tá fazendo assim meio que na... Como é que a gente pode dizer? Meio que na bucha, né? Meio que... Tem, né? Exatamente, com o que tem. O que a gente tem... O que a gente tem é isso, né? Então a gente vai se virando aí com... O pastor saiu da tela, né? Mas... Não, mas eu tô aqui, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Se você puder voltar, tá? Não, é porque assim, eu percebo que há um delay quando a minha tela tá ligada, né? Então, quando isso acontece, a gente pode estar atrapalhando a transmissão, inclusive para aqueles que estão em casa, né? Então, É verdade. a transmissão, tá bom? Mas eu tô aqui do outro lado. Tô Então pronto. aqui assistindo tudo. Que os irmãos têm um pouco de compreensão, a gente realmente está fazendo com o que tem, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo e melhorando aí para fazer uma transmissão mais, digamos assim, elaborada, né? Com mais recursos. Que Deus assim nos dê condições para isso e graça. E também, né? Que mais do que antes, mais do que nunca, né? Quanto antes a gente possa voltar aí aos nossos cultos presenciais. Que é realmente o desejo do nosso coração é de estar de volta, né? A presença aí como é que eu posso dizer? Do convívio com os irmãos. Estamos aqui, meus amados, estudando a carta de Paulo aos Colossenses, já estamos aí com um bom tempo, né? Se não me falha a memória, essa mensagem já é a 25ª. Estamos aí hoje finalizando o capítulo 1 e já entrando no primeiro verso, perdão, do capítulo 3 e já entrando no primeiro verso do capítulo 4. E hoje, né, nós estamos aí desde o capítulo 3 do 18, né? A partir do verso 18, estudando as relações, né? As relações, marido e mulher, né? Pais e filhos, filhos e pais. E agora, patrão, empregado, empregado, patrão. Então, convido você aí mais uma vez, aí mesmo onde você está, se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto, ok? Eu quero ler aqui para você, o pastor já orou, né? E continuamos aqui pregando, porém na intercessão, orando, pregando e orando para que Deus, pela sua infinita graça, amor e bondade, fale aos corações de todos aqueles que nos ouvem hoje e nos ouvirão no futuro. Diz assim a palavra do nosso Deus, Colossenses 3, a partir do verso 22, ok? E leremos até o 4, verso 1. Diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a justa recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Peço perdão aqui os irmãos pelo... né? E o verso 1 do capítulo 4 diz: Senhores, tratai os servos com justiça, com toda a equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Mais uma vez eu convido você aí onde você está a curvar a sua cabeça, orar. Logo depois, continue, você que está nos ouvindo, compartilhando essa live. E vamos orar para que Deus mais uma vez esteja nos auxiliando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos glória por esse momento, por essa transmissão, por cada vida que nos escuta, seja hoje, seja no futuro. Por cada um dos que aqui está, Deus, e aqueles que por alguma razão não puderam estar conosco. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja encontrando formas de consolá-los, confortá-los e até mesmo, quem sabe, confrontá-los. Obrigado, Senhor, por todos os Teus feitos, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Nesta manhã, alegra o nosso coração com a Tua palavra. Instrui-nos, ó Pai, com a Tua palavra, para que vivamos. Mais uma vez, digo, sempre e sempre para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Abençoa as nossas vidas nesta manhã, nos dá uma manhã de estudo interativa, participativa e alegre também, ó Pai. Fala através de mim. Tem misericórdia desse Teu servo, Deus. Fala ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, minha irmã, graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a você que está aqui no Face, no Instagram, né, irmão, no Face, Tiago, Yuri, Leidiane, Ana Lúcia, né, Simone. Nós estamos aqui com 5 pessoas online no Facebook. Cadê os irmãos da Igreja Presbiteriana de Sobral? Eu creio que eles não foram arrebatados, né? Bom, mas vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso entendimento. Eu queria que você está aqui... Bom dia, Rosana. Bom dia. Eu queria que você que está aqui nos acompanhando aqui via Facebook, né, tivesse a oportunidade de estar lançando aqui as suas perguntas. Eu já falei, se eu não responder, né, o pastor está online, ele faz isso por mim. Então, lemos o nosso texto, né? Queria convidar você a pensar, né, junto com o apóstolo Paulo e o ensinamento dele acerca das nossas relações no trabalho. Como é que o crente, aquele que crê em Deus e que vive para a glória de Deus e que faz todas as coisas para a glória de Deus, ele se comporta no trabalho. Isso é muito importante entendermos isso, porque há uma ideia equivocada de que o crente, ele só tem esse entendimento, né, do trabalho, deixa eu colocar bem detalhado, é a famosa dicotomia, é a separação, né? É a separação. Dicotomia é você separar. Eu tenho uma vida cristã na igreja, mas em casa eu sou uma pessoa e no trabalho eu sou outra pessoa. Mas Paulo ele põe esse pensamento por terra, dizendo que não há essa separação e tudo que a gente faz deve ser feito não para homens, mas como para quem agrada ao Senhor. É isso que está aqui nos versos que lemos. Como para agradar o Senhor. E em outra passagem, 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, qualquer coisa que você faça, você que crê em Deus, crê em Jesus, né, tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, né, principalmente, né, muita gente coloca Jesus no trono de Salvador, mas esquece de colocá-lo no trono de Senhor. Muita gente se perde nesse aspecto.
e a ponto de que, infelizmente, ok, acaba cometendo alguns pecados, mesmo em relação ao trabalho. E o que a gente tem escutado, e isso infelizmente é uma realidade, que as pessoas, por não terem um entendimento claro a respeito do seu trabalho, como ele pode glorificar a Deus, ainda domados por uma visão equivocada da palavra de Deus, achando que o trabalho é maldição, mas na verdade o trabalho é bênção, né? Experimenta ficar sem trabalhar para ver se você come ou faz outra coisa. Não tem como, o trabalho é bênção de Deus, né? Mas as pessoas que não têm um entendimento correto disso, o que elas fazem? Elas começam a trabalhar de qualquer maneira, por obrigação. E com isso, gente, acontece uma coisa que prejudica muito, que é manchar o nome do Senhor. Há empresários que dizem com todas as letras: eu contrato qualquer tipo de gente menos crente. Por quê? Porque em algum momento, né, aquele irmão, ele se tornou um mau testemunho lá no seu trabalho. A gente vai falar um pouco disso, das responsabilidades de cada lado. De cada lado, tanto do irmão que trabalha, até mesmo para quem não é crente, ou, por mesmo não sendo crente, aquele que trabalha, tem ali contratado quem não é crente ou quem é crente. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, veja bem, a igreja nasceu numa sociedade em que a escravidão humana era uma instituição aceita, normal, sancionada pela lei e parte da civilização ali, da cultura da civilização greco-romana. Agora, veja bem, o problema não era a aceitação da instituição em si, nem como reagir uma exigência pela abolição, mas sim da maneira como os escravos aceitavam sua posição e do tratamento que os donos cristãos e escravos deveriam dar aos escravos sob seu controle. Nenhuma chamada é publicada para derrubar o sistema de escravidão daquela época. Paulo não oferece um apoio à violência como meio para terminar a escravidão. Isso seria uma medida suicida e profundamente prejudicial à disseminação do evangelho do primeiro século. O tempo não era propício à solução desse problema. Mas Paulo tinha isso em mente, então ele coloca isso na nossa mente da seguinte maneira: nós temos que compreender melhor esse texto para que nós possamos ter um entendimento mais claro, né? Mais claro a respeito de tudo que Paulo está falando. Então, o que Paulo escreve, né? O que Paulo escreve aqui? Veja bem: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Alguém já viu alguém que só trabalha quando o chefe está olhando? Pois é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Não servindo apenas sob vigilância, mas sabendo que serve a um Deus maior, serve a um Senhor muito maior. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, o crente que está ali, no seu comércio, na sua loja, no seu emprego, onde quer que esteja, ele não faz para homens, ele faz para o Senhor, ok? A Cristo o Senhor que está servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então esse aqui é o texto que a gente leu, mas passando aqui eu dei uma pincelada sobre o que o apóstolo está passando para nós. E nesse último verso aqui, fica claro, né, os dois últimos versos lidos, que quem faz injustiça vai receber injustiça. Né? Tiago vai falar isso lá na frente, eu não quero adiantar agora, mas Tiago vai tocar nesse ponto.
Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Por quê? Porque esses senhores, eles têm um senhor no céu. Então isso é como se fosse uma reação em cadeia. Então, Paulo fala aos cristãos que são escravos e aos senhores de escravos que também são cristãos. O apóstolo está sendo absolutamente revolucionário ao colocar a responsabilidade dos senhores no mesmo nível da responsabilidade dos escravos. Aos olhos de Deus, meu irmão, empregados e patrões, empresários e trabalhadores têm o mesmo valor. Como a gente costuma dizer, ao pé da cruz o terreno é plano. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, ele não trata pessoas com parcialidade. Ele não tem os seus favoritos, ele tem os seus eleitos. Mas mesmo esses eleitos, eles estão sob a observância, eles estão sob o cuidado e eles estão sob as designações da palavra de Deus. E precisam caminhar segundo a palavra de Deus. Eu espero que você esteja me entendendo. Fica aí mais uma vez aberto o espaço. Bom dia, Joíla, que está aqui no nosso Face, né? Para perguntas, né? Ok, então sigamos. Continuando ainda no que Paulo escreveu. O conselho de Paulo era: foste chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso. É uma pergunta que ele faz. Você se tornou crente sendo escravo de algum senhor? Né? Bom dia, Simone. Né? Bom lhe ver. Você se tornou crente sendo escravo? Não se preocupe. Não se preocupe. Mas ainda pode tornar-te livre. Aproveite a oportunidade. Então, se você se tornou crente naquela época, quando era escravo, você ainda podia ser livre, aproveitando a oportunidade de ser livre. Como? De várias formas, euforia, ou comprar a sua liberdade, entre outras coisas. Aquilo que era permitido naquela época. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. É isso que a gente tem aqui no nosso texto em 1 Coríntios, no capítulo 7, versos 22 e 23, diz assim: porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo de Jesus Cristo. Foste comprado, meu irmão, por bom preço. Não vos façais servos de homem. Então, Paulo ele tem aqui combinado esse regime aqui, né? Ele tem combatido o regime da escravidão imposta ali pelo Império Romano. Isso não era para impedir o avanço do Evangelho. O germe da liberdade contido no Evangelho haveria de aniquilar a instituição da escravatura e estimular a conquista de todas as liberdades dos homens. Então, mais do que ser escravo de um sistema, existe uma escravidão que Paulo trata nas suas epístolas, que é a escravidão ao pecado. A escravidão a uma vida dissoluta à parte de Deus, que traz prejuízos muito maiores do que a escravidão a um senhor, a um dono. Então, uma vez que você é chamado, você deixa de ser escravo daquele senhor que antes lhe dominava, que é o pecado, para se tornar servo de Cristo. E aí, quem sabe ouvir no futuro o próprio Cristo dizendo: já não o chamo de servo, mas de amigos. Então essa é a nossa, digamos, o nosso desejo. Eu queria ver alguns princípios fundamentais que devem reger esses relacionamentos entre servos e senhores, tá? Queria passar aqui com vocês, ok?
E, em primeiro lugar, a obediência dos servos aos seus senhores, né? Esse é o primeiro princípio que está ali. Mesmo sendo escravo, eles deveriam ser obedientes aos seus senhores. É o que está dos versos 22 até o 25. Então, havia na época ali, mais ou menos 60 milhões de escravos no Império Romano. A maioria da igreja era composta por escravos. É isso mesmo, irmão. A maioria dos irmãos daquela época eram escravos. Em nenhuma parte da Escritura se afirma que a escravidão em si mesma era uma ordenança divina como o matrimônio, tá? Por exemplo, vamos citar aqui algumas ordenanças, né? O matrimônio 2:18, a família lá em Gênesis 2:18, a família em Gênesis 1:28, o dia do repouso em Gênesis 2:3 e o governo humano lá em Romanos 13, verso 1. A escravidão não era uma ordenança, mas era aceita, era o sistema legal, né? Pelo menos diante da lei dos homens. Por isso mesmo, não agrada o Senhor que um homem seja dono de outro homem. Embora ela fosse aceita, mas não era agradável ao Senhor. Se a gente pudesse fazer um comparativo aqui, seria como a bigamia. Ela era tolerada por Deus, mas não agradável. E os abacaxi da bigamia a gente conhece, né? Os abacaxi daquela situação de ter várias mulheres, né? Jacó é um exemplo disso, Abraão também, né, de ter vários filhos de vários relacionamentos. Davi nem se fala, né? Mas hoje nós vamos deixar Davi quietinho no canto dele. Então, continuando aqui, Paulo não acolheu também a rebelião aberta, deixa eu fechar aqui, né, dos escravos contra seus senhores, tá? Mas tratou de mudar a estrutura social por meios pacíficos. Você vê isso claramente lá em Filemon, no verso 16, aqui também no verso 9, a gente pode aqui um pouco mais à frente, é o verso 9 de Colossenses. Ele diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel irmão amado, que é do vosso meio. Né? Quem é Onésimo? Também um escravo. Mas as orientações ali que Paulo dá, por exemplo, vamos lá em Filemon. Vamos lá em Filemon 16. Paulo está aqui no verso 15 dizendo assim: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Filemon era um escravo, fugiu, e Paulo orienta que ele volte assim, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne, quer no Senhor. Não era Filemon que era o escravo, tá? Então, assim, só me corrigindo aqui. Então, Paulo orienta aqui que esse escravo seja recebido, embora tenha fugido, como irmão, né, e seja perdoado. E se porventura ele causou algum prejuízo ao seu senhor, o que Paulo diz? Põe na minha conta. Então, a revolução espiritual transformou a situação social e acabou com a escravidão. Isso aí, com o tempo, ela foi sendo eliminada, né? Os servos precisam ter um espírito de serviço, obediência, fidelidade e sinceridade. Então, eu queria mais uma vez aqui passar por alguns aspectos desse entendimento. Bom, a própria palavra de Deus ela estabelece ordem nas estruturas sociais. A anarquia não é própria do mundo criado por Deus, nem da sociedade orientada pela sua palavra. Meu irmão, a anarquia não é o caminho na solução para os males deste mundo. O nosso Deus é Deus de ordem e também de decência. Então, a ordem de Paulo é obedecer em tudo. O servo deve ser íntegro em todas as áreas do seu caráter e do seu trabalho.
O empregado cristão precisa ser uma pessoa confiável. Sim, disso depende a glorificação do nome de Deus naquele ambiente. Ele não pode fazer cera, fazer hora, matar trabalho. Eu lembro que na minha época, alguns anos atrás, quase bastante tempo, não vou dizer os anos, tá? Quando eu trabalhava numa indústria, era Pepsi, né? Uma indústria envasadora do refrigerante Pepsi. E quando a gente via um peão ali relaxando, né, no trabalho, fazendo hora ali, descansando além do normal, né? Ali eu, durante o horário de trabalho, procurando descansar, a gente dizia assim: ei, meu filho, bota tirar a mão do bolso do homem, né? E a gente dizia isso de uma forma de brincadeira, mas eu não entendia muito bem. Até que no futuro, né, com a visão cristã, eu entendi. Quando você está fazendo cera, na verdade você está roubando o seu patrão. Você está quebrando um mandamento. Por quê? Porque ele está pagando por aquela hora e isso precisa ser devolvido a ele. E é o seu trabalho. Se ele está pagando pelo seu trabalho, você deve, né, trabalhar de maneira digna. Ok? Então não faça cera, não faça hora. E, indiscutivelmente, ele precisa ser absolutamente honesto, né, em todas as suas, em tudo que faz. Tanto na sua conduta, na sua palavra, no seu entendimento, naquilo que ele crê. Então, Paulo diz assim: não servindo apenas sob vigilância. Aquilo que eu falei no início, a pessoa não está trabalhando, está fazendo cera, mas quando vem o supervisor, quando vem o chefe, o que ele faz? Opa, agora eu vou trabalhar. Então, na verdade, é um fingido. Então, o empregado cristão não pode fazer corpo mole e ser relaxado no trabalho. Sim, ele tem um compromisso de fazer com excelência, como quem faz para o próprio Deus. Ele precisa trabalhar com alegria, com integridade e dar o melhor do seu tempo, do seu esforço e do seu trabalho na sua atividade, sem precisar ser cobrado ou vigiado. Meu irmão, não tem nada pior nessa vida, no sentido de trabalho, do que você ter ali na sua equipe, ter ali nas pessoas que estão sob sua liderança, sobre o seu cuidado, um fazedor de hora, um fazedor de cera, um preguiçoso. Que não, quando você dá as costas, ele não faz o que tem que ser feito. É aquela pessoa que ela tem 15 minutos para tomar ali um lanche, para voltar ao trabalho, ela transforma esses 15 minutos em 1h30. E normalmente, essas pessoas, de cara, elas estão ali quebrando regras e quebrando mandamentos. Eu chamo a atenção para que isso não aconteça. Você que é cristão, que você seja exemplo, né? Que você seja um incômodo, que você realmente seja um incômodo para aqueles que trabalham de maneira que o nome de Deus não é glorificado. Seja o exemplo, né? Então trabalhe, não quando está sendo vigiado, trabalhe como quem faz para o Senhor. A palavra grega usada aqui é oftalmodia, né? Que significa trabalhar às vistas, ou seja, ser observado. Só fazer o serviço por quê? Porque pode ser visto. Trabalhar quando o chefe está vindo. Não, isso não é o caminho, né? Não é o caminho. O caminho é fazer como quem faz para o Senhor. O caminho é esse, meu irmão. O caminho é fazer de maneira digna. O caminho é fazer de maneira excelente. Eu convido você a refletir, né, sobre esse ensino de Paulo. Será que o seu trabalho tem glorificado a Deus? Você precisa saber. A ética na qual Paulo insiste é a verdadeira motivação. Porque eu não estou motivado para trabalhar. Não existe motivação para trabalhar. É obrigação. Alguém postou esses dias em redes sociais: quais são as suas motivações? São as minhas obrigações, minhas contas, tudo, mas ainda assim não está certo. A motivação é glorificar a Deus. Trabalha porque o nome de Deus é glorificado através do seu trabalho. É assim que a banda toca, é assim que Paulo nos orienta, é assim que a palavra nos diz que devemos fazer. Então,
Um escravo deve ser diligente em suas tarefas, ainda que ninguém esteja ali para observá-lo e depois recompensá-lo por seu esforço. Faça, mesmo quando você não está sendo observado, faça por uma consciência limpa, tranquila e que deseja glorificar o nome de Deus. O trabalho deve ser feito de modo desinteressado. O trabalho deve ser feito de modo desinteressado, sem desejo de impressionar, assim galgar posições com o chefe. Simples assim. Faça porque tem que ser feito. Trabalhe de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o entendimento. Gente, eu vou afastar aqui um pouco, porque no Face a minha imagem está muito apagada, eu vou melhorar a iluminação aqui. Eu acho que tá para quem está no Face agora tá me vendo melhor. No Instagram tá bom, né? A câmera do celular ajuda. Vamos fazer com excelência, né? Então, Paulo diz que o servo deve obedecer, deve fazer o seu trabalho de uma liturgia de adoração a Deus. Já imaginou, meu irmão, você trabalhando com alguém ou trabalhando você mesmo, de forma que é como se você estivesse ali num culto? Pois é assim que o servo deve fazer o seu trabalho, como se ele estivesse num culto adorando a Deus, porque, como eu já falei, não há essa separação, não há essa dicotomia. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo, de modo que o nome de Deus seja glorificado. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É isso que nós lemos aqui nesse verso. Todo trabalho é digno se o fizermos de forma honesta. Todo trabalho é espiritual se o fazemos para o Senhor. Então, se você trabalha honestamente, esse trabalho é digno. E ele é espiritual se você faz para o Senhor. Tudo na vida do crente é espiritual. Então, o empregado que trabalha com zelo e integridade será coroado, será galardoado, né? A recompensa pode até não vir do patrão, mas certamente vem do Senhor Jesus. Isso é muito importante, porque às vezes seu patrão pode não reconhecer o seu esforço, mas o próprio Cristo reconhecerá. O apóstolo declara: ciente de que recebereis do Senhor recompensa da herança. Tenha convicção de que o bom trabalho prestado trará herança para a sua vida. Ok? A Cristo Senhor é que você está servindo. Quando você trabalha bem, é a Cristo que você serve. Ah, mas é meu patrão que paga o meu salário. Mas é a Cristo que você está servindo. É a Ele. Então, meu irmão, faça como se fizesse para Ele. O Dr. Shedd diz que o obreiro ou o trabalhador deve estar consciente de que quem realmente paga seu salário, a sua recompensa não é o seu patrão, mas o próprio Senhor Jesus. Através do patrão, os recursos chegam na sua vida, mas é o Senhor quem paga. E pagará de forma maior, na medida que você serve ao Senhor maior. Esse pagamento aqui, que Shedd se refere, né, está também ligado àquela parábola do fazendeiro, né? É um pagamento futuro, na volta de Jesus. Essa recompensa será o quê? A herança, incluindo o direito de gozar plenamente dos benefícios da vida celestial. As pessoas pensam muito em aposentadoria, em se aposentar. Ah, eu vou me aposentar. Meu amado irmão, eu não vejo uma aposentadoria melhor do que a Bíblia oferece, de uma vida eterna ao lado do nosso Redentor. Desculpa, não sei se você sabe, mas não vai ser uma vida de eterno descanso, tá? Haverá trabalho. Haverá trabalho por quê? Porque o trabalho é uma forma de glorificar a Deus.
esperar por essa recompensa, esperar pelo momento, trabalhar como se você já estivesse ali na glória eterna, para Deus, trabalhar para Deus, a recompensa virá. O empregado cristão, meu irmão, ele deve ser o melhor funcionário de uma empresa, deve ser o modelo e exemplo para todos os trabalhadores. Seu nome vale mais do que riquezas. Ele trafega do campo para o templo com a mesma devoção. Ele, do mesmo jeito que ele vai para o templo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai com essa mesma alegria ao seu local de trabalho. Toda a sua liturgia, o seu trabalho, toda a sua vida, todo aquele trabalho que ele faz é liturgia, é litúrgico, é adoração, pois faz do seu trabalho um tributo à glória ao nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, se você está indo trabalhar hoje, sabe aquela pessoa que vai trabalhar, parece que está indo para a forca? Aliás, tem gente que se fosse para a forca ia mais alegre do que indo trabalhar. Se fosse para a guilhotina, ele ia muito mais feliz do que indo trabalhar. Lembro-me de uma história contada nos livros didáticos ali dos anos, bem lá para trás do século passado, né, dos anos 70. E tinha a história de João o Preguiçoso. João Preguiçoso, incentivado pelos pais, não era preguiça monstro, triste. Olha, o caba tão triste que quando os pais morreram, os irmãos decidiram, rapaz, João já está morto mesmo, ele não faz mais nada, não sai daquela rede. Não conseguiram nem tirar João da rede. Pegaram a rede, botaram numa vara e saíram caminhando. Vamos enterrar João. Não vivo, mas morto, porque João só come. E essa ideia na boca. E na caminhada foram e encontraram um senhor e disse assim, para onde vocês vão com esse homem? Esse é nosso irmão. Nossos pais morreram e ele ficou, mas ele está vivo, mas está morto. Morto de preguiça. Vocês vão enterrar o homem vivo? Sim, vamos enterrar vivo. Já está morto mesmo. Aí o fazendeiro disse assim, não. Faça o seguinte, não enterre não, leve ele lá para casa. Lá tem comida, lá está lhe esperando, João, uma penca de banana para você se alimentar. E João olhou assim, disse, é com casca ou sem casca? Aí ele disse assim, é com casca, obviamente, né? Aí disse, não, pode tocar para o cemitério. Pode levar para o cemitério. Meu irmão, olha o que tem de João hoje, não é brinquedo. Morto. Desgraçadamente morto. Os mais antigos diriam assim, morto nas calças. Muito jovem, que não consegue viver. Eu escutei alguém dizendo esses dias, e disse assim, só existe um parasita onde existe o hospedeiro. Então, observe ao seu redor se você não tem um parasita grudado em você e deixe de ser um hospedeiro. A maioria dos pais, nós tratamos disso um pouco mais, a maioria dos pais tem um desejo enorme de serem amiguinhos dos seus filhos. Falamos disso naquela mensagem, a relação dos pais com os filhos, e para isso eles abrem precedentes que ferem a palavra de Deus. E um deles é incentivar a preguiça. Incentivar que jovens vivam exclusivamente de jogar videogame, de repetir uma lição estudada na escola e mais nada. Tem pais que acham que se o filho lavar um prato, uma louça do almoço, ele vai morrer. Então ele incentiva o jovem a achar que, preste atenção nisso, quando ele chegar lá fora, todo mundo e todo mercado tem a obrigação de cuidar bem dele. Meu irmão, não funciona assim. Em 1988, eu cheguei para o meu chefe e disse assim, cara, não, esse horário, eu trabalhava em hotel, esse horário não está dando certo, porque está atrapalhando
está atrapalhando aqui meus estudos. Ele olhou para mim assim, carinhosamente, e disse assim, Marinho, o hotel não tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao hotel. As regras são nossas, você dança conforme elas. Lá no mercado é assim. Lá no mercado é desse jeito, é dessa forma. Agora, quando o cristão chega no mercado, entendendo que ele está ali para glorificar o nome de Deus, gente, as portas se abrem. Porque ele não trabalha pensando que alguém vai ver e vai promovê-lo. Não. Ele vai trabalhar para que o nome de Deus seja glorificado. E quando ele faz isso, o que acontece? As pessoas ganham confiança. As pessoas têm nele uma pessoa de referência. O patrão, muitas vezes, sendo incrédulo, mas tem nele alguém que ele pode confiar. Esse aqui você pode entregar a chave do cofre. Por quê? Porque ele trabalha para glorificar a Deus. Às vezes o patrão pode ser até incrédulo, mas entendendo isso, ele tem ali nesse cristão uma pessoa de confiança. Alguém que trabalha para glorificar a Deus. E aí, voltando um pouco aqui para os jovens, a gente precisa ter cuidado. Nós estamos formando uma geração de gente que não quer trabalhar, filho. E acha que comida cai do céu. Uma vez caiu, a Bíblia fala disso. Mas ainda assim a turma tinha que ir lá e buscar todo dia, porque só caía do céu. E não dava certo botar uma panelinha ali fora e cair só naquele cantinho ali, não. Você tinha que ir lá e colher. Há um trabalho a ser feito em todas as áreas da vida. O empregado infiel, assim como o patrão injusto, não ficarão impunes, tá, gente? Eles receberão de volta a injustiça feita, e o seu mal cairá sobre a sua própria cabeça, e eles colherão o que plantaram. É importante perceber que algumas pessoas que não trabalham, não fazem o que tem que ser feito, depois culpam Deus. Porque Deus está me provando. Mas ele esquece de dizer que quando ele estava trabalhando, ele não estava trabalhando. Quando ele estava sendo contratado por alguém, ele fez corpo mole. Ele não foi um bom empregado, ele foi alguém que enfiou a mão no bolso do patrão. E o patrão percebeu e disse, olha, eu preciso dispensar você, porque você se tornou um fardo. Aí sai do emprego, entra numa prova, às vezes, em questões financeiras, aí chega para o pastor, chega para o presbítero e diz assim, pastor, estou sendo muito provado, estou sendo tentado, olha, eu estou numa prova, hein mesmo. Meu irmão, será que essa prova, será que esse buraco que você, essa a cova não, né? Esse poço que você disse que lhe jogaram dentro, como foi José, não foi você que pulou com livre e espontânea vontade, fazendo o que não tinha que ser feito, ou deixando de fazer o que tinha que ser feito? Preste atenção nisso. Trabalhe para glorificar o nome do Senhor, porque você vai colher. Né? Se você está brincando, né, de fazer hora com o seu patrão, tanto ele, como o Tiago vai dizer lá na frente, tanto o patrão que usurpa o salário do trabalhador vai receber justiça, como também aquele que está, de certa forma, tomando, né, roubando o tempo do patrão. Por que roubar o tempo do patrão? Porque ele está pagando por esse tempo. Estou trazendo isso para o momento de agora. Nós criamos uma sociedade que os empregados acham que você chega no Ministério do Trabalho, só o fato de você ser empregado, você já está protegido. Não existe obrigação dos dois lados. Olha, se você é crente, para de fazer corpo mole. Pare de picuinha. Trabalha como quem trabalha para Deus. Se você é crente, glorifica o nome de Deus lá no seu trabalho. Você vai prestar conta disso aí também. É inadmissível. É inadmissível que cristãos trabalhem de maneira desonesta, burlando o tempo. Aqui no verso 25, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Tanto empregado como patrão vão passar pelo mesmo crivo. Tanto a injustiça usurpar o salário do trabalhador,
como é injustiça deixar de trabalhar naquele momento em que você está sendo pago para fazer isso. Os dois modos quebram o mandamento, não roubarás. Ok? Então, Paulo, após falar da dedicação do servo, Paulo volta a sua atenção para os senhores. Ele diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes senhor, patrões, gerentes, supervisores, líderes, né, que oprimem empregados, né, e tratam com injustiça, porque se eu estou numa posição superior e humilham, bom, eles vão prestar contas também dessa humilhação, também dessa falta de cuidado. Paulo combate a exploração de servos e empregados pelos seus senhores e padrões. Queria passar aqui por 3 aspectos aqui. Primeiro, a exploração, meu irmão, ela desagrada a Deus. Está aqui no verso, Está aqui no verso 1 do capítulo 4. Os senhores precisam tratar os servos com justiça e equidade. Explorar os empregados, sonegar-lhes o salário, como está lá, eu falei em Tiago, né, o capítulo 5, versos 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores, né, que vocês usurparam, né, não vai passar impune. Oprimi-los, ameaçá-los, né, ou tratá-los como seres inferiores é um grave pecado contra Deus. Meu irmão, tem chefe que, assim, você tem um patamar a mais, isso não faz você melhor do que ninguém. Você não pode tratar as pessoas com parcialidade. Porque eu tenho um nível a mais, agora eu vou humilhar todo mundo. Não é assim que a banda toca, filho. Não é assim que você vai glorificar o nome de Deus. Não é assim que as pessoas vão lhe respeitar como líder, como chefe. Não é assim. Quem mais se exalta será humilhado. Então, esse aspecto, ele precisa, de certa forma, ser abandonado por aqueles, principalmente por aqueles que são cristãos. Por quê? Porque fere o nome do Senhor. Dr. Shed comenta corretamente que a maior parte, o maior entre os homens não passa de um mordomo administrando o que não lhe pertence. Presidente dos Estados Unidos, do Brasil, o dono, sei lá, qualquer multinacional, não importa o que eles tenham, ele é apenas um mordomo. Creia ele em Deus ou não, ele só é mordomo, que está administrando aquilo que não é dele. O patrão cristão não é aquele que busca eu quero aqui tá filigramas, mas assim, os atalhos da lei, né? O jeitinho da lei para explorar os seus empregados, mas aquele que lhes paga um salário justo e lhes dá condição digna de trabalho. Tanto a questão do salário justo como a condição digna de trabalhar. O patrão justo não é aquele que oprime as ameaças e ameaça seus empregados com palavras duras, mas aquele que elogia e incentiva os seus trabalhadores. Patrões que querem ter o melhor dos seus empregados, mas eles querem fazer isso no regime de chicote. Não funciona assim. Incentive as pessoas. Saibam incentivar, saibam cuidar, saibam ser incentivadores para que as pessoas realmente trabalhem de maneira leve, alegre e produtiva. A exploração, meu irmão, ela produz transtornos sociais, né? Eu passei aqui para vocês, deixa eu só voltar um pouco aqui no Face. Nós estávamos tratando aqui, justamente, é o nosso segundo ponto aqui. Bom,
A exploração aqui do verso 4 do capítulo 1, verso 1 do capítulo 4, ela traz transtornos sociais. Paulo dá uma ordem aos senhores, patrões, tratai seus servos com justiça e equidade. Justiça quer dizer respeitar integralmente os méritos, né? Integralmente, respeitar integralmente os méritos do trabalhador, que tem garantido pelo próprio Criador o direito de receber uma justa porcentagem do fruto do seu trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. Então, equidade aqui, por sua vez, significa a obrigação de garantir a maior igualdade possível entre todos os que fazem o mesmo serviço ou desempenham uma função de igual responsabilidade. Não é da vontade de Deus que os chefes façam acepção de pessoas ao lidar com os subordinados, porque o próprio Deus usará um único padrão para julgar e galardoar os seus serviços. Isso acontece muito. Eu conversando um tempo com uma pessoa que ela trabalha na prefeitura, e ela dizendo assim, poxa, eu faço o meu trabalho de maneira amorosa, cuidadosa, né? E aí eu vejo pessoas, porque foram indicados por outras pessoas, foram colocados lá por alguma pessoa que tem um certo poder, né, na administração pública, elas não fazem. E eu fico assim indignado, porque eles não fazem e eles são mais reconhecidos do que quem está fazendo. A gente vê muito isso no chamado nepotismo, no chamado cabide de emprego, né? A gente vê demais isso. Pessoas que ganham até sem trabalhar. Tudo isso, gente, é quebra de mandamento. Vou falar em português bem claro, é roubo. Então, patrões, eles serão julgados. Eles serão julgados por isso. A exploração, como a gente está vendo que produz transtornos sociais, a exploração também, né? Deixa só. A exploração dos servos e empregados é algo abominável aos olhos de Deus e também dos homens. Deus escuta a voz do salário dos trabalhadores que são retidos como fraude. Tiago 5, 1-6. Né, da administração pública, se ouviu falar muito no ano passado sobre a tal da rachadinha. Nenhuma novidade, ano passado acharam rachadinha. Normalmente isso acontece em toda a prefeitura, em todo meio político. Eu te contrato, mas metade do seu salário é meu. E pessoas se submetem a isso. Só que isso também cai nos ouvidos de Deus. Deus ouve o gemido do trabalhador explorado, meu irmão. Eu até quero falar aqui um pouco mais sobre isso. Se você se sente explorado pelo seu patrão, o caminho é orar para que Deus abra outra porta. E em alguns casos, recorrer aos meios legais. Mas não faça corpo mole. Não desça para o nível do pecado. Não desça para o nível de manchar o nome do Senhor. Tem muita gente vivendo na miséria hoje, na pobreza extrema, porque a força dos seus esforços, seus braços foi explorada até o esgotamento e nunca foi valorizada ou recompensada. Muita gente que hoje vive uma situação de miséria, porque na sua juventude foi explorado por alguém e não conseguiu sequer agaranhar recursos para uma provisão futura e acabou comendo tudo que ganhou. E aí vive hoje numa situação de miséria. Não se iluda. A escravidão acabou, mas há muito escravo trabalho, muito trabalho escravo ainda no mundo contemporâneo. Eu visitei, quem me conhece de perto sabe que eu sou vendedor, né? E tenho muitos anos nessa profissão já. Eu conheci cidades aqui na minha região em que as pessoas contratavam as pessoas para trabalhar
e ainda fazem isso, por metade de um salário e para trabalhar praticamente o dobro das horas. E obviamente que essa pessoa prospera, mas só aqui nessa terra e por pouco tempo. Porque aquilo que é plantado também é colhido. Se você é um patrão, saiba que você é patrão, porque Deus o fez assim. Foi de Deus que veio essa responsabilidade para a sua vida. Mas também conheci patrões que tinham empregado como um parceiro, um amigo, um sócio. A bem da verdade, eu digo isso para muitos empresários, o seu empregado ele é seu sócio. Ele usa a sua estrutura para trabalhar e crescer. Como? Prestando um serviço para você e para os seus clientes. Então ele é seu sócio porque você divide o seu lucro com ele. Ele não trabalha de graça. Então ele deve ser tratado com justiça. Em todas as áreas. Tanto na questão de permanência, reconhecimento, como também na questão de se estiver falhando. No mundo contemporâneo ainda há trabalho escravo. Um exemplo claro disso é um certo país, né, que os seus produtos giram no mundo. Eu não vou dizer o nome, né, mas o povo que mora lá, ele tem os olhos puxados. Porque se eu disser o nome, a live cai. Então, assim, todo mundo sabe que esse país é um excelente poluente, né? E também os seus trabalhadores vivem de maneira escrava, né? O regime político dito socialista, que muitos sonham, é uma tentativa de voltar à escravidão. Usar a população, dar a ela o básico necessário para que sobreviva, né? E manter aí alguns lucrando absurdamente muito e outros trabalhando apenas como se fossem máquinas. Nós não vamos aprofundar nesse assunto. Mas olhe à sua volta. Aqui mesmo no nosso Ceará, há muito trabalho escravo. Gente que está dentro do nosso país, há pessoas que são raptadas para ser trabalhadores escravos. Muito pior do que simplesmente ganhar pouco no trabalho escravo. Nós, em história do Brasil, quando os escravos foram libertos, a maioria dos seus senhores, né, foi que eles fizeram, não, vocês vão trabalhar para a gente. Vocês vão trabalhar para a gente, vão ser nossos empregados, vão pagar o salário. Só que naquela época você não tinha um supermercado para você ir lá e fazer as compras. Você comprava onde? Na venda do próprio fazendeiro. O preço, só Deus sabe, filho. Mas o certo é que para sobreviver, para ficar vivo, o que acontece? Ele se endividava. E ele acabou saindo da escravidão no sistema e voltando para a escravidão de outro tipo de escravidão. A escravidão financeira. Será que você não vive uma escravidão semelhante a essa hoje? Está escravizado pelas suas dívidas? Há razões para isso. Tanto na questão de administrar mal os recursos que você tem, como também uma questão de que, por exemplo, hoje no Brasil, deixa eu pegar aqui essa xícara, quase metade dela vai de imposto para o governo. Essa semana nós comemoramos aí a lembrança, né, da morte de Tiradentes, né, que brigou ali contra o Império pela questão de 1/5, né, que era 20% de imposto que era cobrado. Quem dera nós ainda tivéssemos 20%. Já passou disso aí. É um regime de escravidão, de opressão. Mas, meu irmão, fique tranquilo, fique em paz, confie em Deus, porque
tudo isso vai ser passado em conta. Tudo isso será prestado conta. Tudo. Nós devemos olhar para a eternidade e esperar pela consumação de todas as coisas, mas enquanto estamos aqui, devemos viver para a glória de Deus. Falando aqui ainda só para usar o slide, há muitas empresas ainda que exploram seu trabalhador de maneira absurda, mas isso será colocado aí em conta. Nesse sistema globalizado que a gente vive, 50% das riquezas do mundo concentram-se nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Gente, é pouca gente e muito recurso. Embora nós sabemos que do Senhor é a prata e o ouro, mas muita gente está administrando, pouca gente administrando muito recurso, e isso causa miséria. Essas empresas querem mais do seu dinheiro e do seu tempo. Elas são gulosas, insaciáveis, exploram, sugam. Então Deus abomina essa cultura da exploração concentrada, né? Está lá em Isaías, no capítulo 5, verso 8, que explora o trabalhador sem lhe dar a devida recompensa. Deus abomina, isso é abominável aos olhos de Deus. Os senhores precisam entender que também estão debaixo do senhorio de Cristo. Eles também prestarão conta da sua administração a Jesus. Ah, mas a empresa é minha. Não, filho. Você vai prestar conta da sua administração a Cristo. Eles são apenas mordomos e estão sob o seu justo julgamento. Se senhores e escravos não reconhecem que devem obediência ao único Senhor, se patrões e empregados não reconhecem que devem obediência ao único Senhor, então ambos têm em mãos o padrão verdadeiro para a sua conduta. Eu coloquei aqui a palavra não, né? Vou repetir de novo só para ficar claro, tá? Senhores e escravos, patrões e empregados devem reconhecer que devem obediência a Cristo. Então ambos terão em mãos o padrão verdadeiro para a sua conduta de uns para com os outros. Quando eles reconhecem isso. Se não reconhecem, eles vão viver segundo seu próprio padrão. Eu trabalhei aqui com vocês nesse aspecto, né, deixa eu chamar aqui o pastor de volta, tá bom? Vou abrir aqui sua live, pastor. Nesse aspecto de que tanto o patrão como o empregado, eles têm responsabilidades. E essa responsabilidade é de prestação de contas a quem? Ao próprio Cristo. Ele é nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria aplicar essa lição de hoje de uma maneira bem simples. Trabalhe para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E o resto, meu irmão, é detalhe. Se você faz como quem faz para Cristo, o resto é detalhe. O resto é consequência de um trabalho bem feito. Seja na sua indústria, seja sendo diarista na casa de alguém, não importa. Não importa. Saiba que se você está fazendo para o Senhor. E aí sim, o resultado virá. Que Deus em Cristo nos abençoe. Faça que nós entendamos aqui essa palavra e que melhoremos a nossa relação, tanto como patrões, como empregados, como líderes, né, e como subordinados. Aqui no nosso Face nós continuamos, mas no Instagram eu estou encerrando a live. Você que nos acompanhou aqui, Deus abençoe. Um grande abraço.